Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. É um super prazer para a gente está muito feliz, muito animada que a gente conseguiu organizar essa Masterclass e, enfim, a gente tem um grupo hoje, a gente começou esse projeto de uma maneira bastante orgânica, assim, a gente começou fazendo algumas lives, isso em 2021. Esse ano a gente decidiu dar um passo mais para profissionalizar o nosso trabalho e a gente agora conta com a ajuda da Ana, que está aqui, que depois ela também vai se apresentar, para ajudar a gente, assim, porque na verdade o nosso objetivo de fato é conseguir atingir o número de pessoas possíveis e a gente está muito feliz que faz pouco tempo que a gente abriu o perfil no Instagram, o Parentalidade e Psicologia, e a gente já é uma comunidade de quase 2.000 pessoas. A gente tem um grupo no Telegram também que tem quase 200 pessoas. Recentemente a gente fez um e-book que já foi feito quase também, acho que mais de 1.000 vezes o download desse e-book. Tem também quase 1.000 pessoas que estão inscritas aqui para a Masterclass, que de alguma maneira vai ter acesso às informações que a gente vai conversar aqui hoje. Então, por isso que a gente está muito feliz de ver essa comunidade crescendo, assim, porque eu acho que esse é um pilar muito importante dos nossos valores aqui enquanto grupo. Então, de fato, a gente quer compartilhar e aumentar, né, deixar esse conhecimento que às vezes fica muito restrito à área acadêmica, ou que fica muito restrito a um grupo muito pequeno de pessoas, a gente quer que isso se espalhe e tenha aí, quanto mais raízes tiver aí pelo mundo, mais feliz a gente vai ficar, porque a gente sabe o quão importante é esse pilar da parentalidade na vida das crianças e dos adolescentes. Antes da gente começar a se apresentar e a começar a aula, só queria dizer mais ou menos como que a gente vai fazer aqui hoje, como que vai ser esse encontro. Então, a gente está se organizando agora das 9 até as 10h30. Então, a gente vai ter essa 1h30 para a gente conversar de fato um pouco sobre os comportamentos difíceis, sobre orientação parental, e claro que isso a gente vai dar uma pincelada em alguns assuntos, mas que a gente faz o convite aqui para todo mundo ficar até o final, porque no final a gente vai passar algumas informações muito importantes do nosso primeiro curso de orientação parental para profissionais. Então, nesse finalzinho da nossa fala de hoje, que a gente vai dedicar um tempo para a gente conseguir, de fato, apresentar para vocês esse curso que a gente fez com muito carinho, a gente já gravou algumas aulas e a gente já viu, elas estão super legais, e a gente também vai ter algumas novidades para as pessoas que se inscreverem, para as primeiras pessoas que se inscreverem. Então, a gente vai deixar essa parte para a gente conversar mais sobre o curso no final. Então, só para que vocês se organizem aí em termos de tempo, a gente fica juntas aqui até 10h30 e depois a gente vai conversar mais especificamente sobre esse curso. Dani, Bru, Ana, vocês querem falar alguma coisa antes da gente começar, se apresentar? Acho que é isso. Acho que a gente pode se apresentar para a gente começar. Acho que falou tudo. Pode começar, Cacá. Então, ótimo. Bom, eu sou a Carolina Nicaedo, eu sou mãe do Gael e do Noah. Hoje o Gael tem 9 anos e o Noah tem 4 anos. Eu moro aqui em Luxemburgo desde 2014, então eu sou uma brasileira expatriada há 8 anos. Eu sou psicóloga, eu me formei em 2004 na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e eu tenho mestrado também no Mackenzie em distúrbios do desenvolvimento, e o doutorado eu fiz na Universidade Federal de São Paulo na área de neurociências e aprendizagem. O pós-doc eu fiz aqui em Luxemburgo e onde eu trabalho hoje em dia na Universidade de Luxemburgo na área de bilingualismo e cognição. Eu sou a Daniela Didio Calderon, né? Todo mundo me chama de Dani. Sou mãe do Guilherme, que tem 6 anos, da Lívia, que tem 4. Eu também fiz psicologia no Mackenzie. Me formei em 2009, né? Há uns 13 anos, e emendei a especialização em psicopedagogia lá, onde eu dei aula há alguns anos também. E eu tenho especialização em formação na área de terapia cognitiva comportamental e algumas formações também ligadas à área de intervenções familiares sistêmicas, porque eu sou predominantemente hoje psicóloga clínica
que é a minha maior experiência, dou algumas aulas, palestras mais pontuais, consultorias em escola, mas o meu grande trabalho do dia a dia é com crianças, adolescentes, pais e famílias nessas abordagens no consultório. Bom, eu sou a Bruna Trevisan, sou psicóloga, aí há uns 14 anos, sou mãe do João, que está com 5, e da Catarina, que está chegando. Fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em distúrbios do desenvolvimento no Mackenzie, sempre direcionado mais para neuropsicologia. Fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência, então hoje eu sou professora das 2 áreas, coordenadora de pós-graduação de um curso das 2 áreas e supervisora de neuropsicologia dos cursos da USP e da Unifesp. E atuo na clínica com orientação de pais, TCC e avaliação neuropsicológica. Muito bom. Então tá, então para a gente começar aqui aquecendo, claro que, de novo, né, a gente vai dar uma pincelada aqui e a gente poderia ficar horas só conversando aqui o que de fato é treinamento parental. Na literatura a gente pode encontrar diferentes nomes, né? A gente está usando aqui esse nome treinamento parental só por conta da referência, mas vocês também podem encontrar nomes como orientação de pais, treino de pais, orientação parental. Então, existem várias nomenclaturas, mas de uma maneira geral, eu acho que é importante a gente garantir que está todo mundo na mesma página, no sentido de que o treinamento parental, a orientação parental, ela de fato é um conjunto que une teorias e técnicas. Então, a gente tem que pensar de fato quais são esses pilares teóricos e quais são os pilares técnicos, e por isso que a gente quis contar um pouquinho da nossa formação acadêmica e profissional, porque claro que qual o pilar teórico, qual o pilar técnico que você vai embasar a sua atuação, depende muito da sua formação. E o fato da gente ter essa formação na área de psicologia cognitiva / neurociências, esse é o nosso viés, né? Esse é o ponto de partida que a gente está usando para falar sobre orientação parental. Então, a gente está falando de técnicas que vão ajudar a ensinar aos pais sobre gestão comportamental e habilidades disciplinares. E acho que o principal objetivo da orientação é, de fato, estender esse tratamento do consultório. A gente sabe que 1 hora, uma vez por semana, 50 minutos com a criança, não faz nenhum milagre, né? A gente precisa muito que esse tempo do consultório seja estendido para outros momentos e para outros ambientes. E aí, quando a gente está falando de crianças, principalmente, a gente está falando prioritariamente do ambiente doméstico, né, em casa, e também do ambiente escolar. A gente precisa que essas técnicas, ou enfim, essas abordagens comportamentais, elas tenham também raízes e tenham formas de acontecer em outros ambientes que não fiquem 100% dependente do momento que a criança está com você dentro de um setting clínico. E aí o setting clínico aqui, só para deixar claro, a gente não está falando só de psicólogos. Apesar de nós 3 sermos psicólogas, quando a gente fala de orientação parental, esse é um trabalho que todos os profissionais da saúde / educação que trabalham com criança, trabalham com adolescente, é uma área que é muito importante a gente ter uma formação mais específica. Porque a gente tem que fazer, né? Faz parte do trabalho com a criança, incluir os pais também, ou os cuidadores, nesse momento. Bruce, se você puder passar o próximo. E aí, assim, claro que quem trabalha com criança, eu acho que trabalhar com criança é uma das coisas mais desafiadoras, porque tem tanta coisa, né, gente? São tantas variáveis que que estão em jogo, assim. Primeiro que, assim, o desenvolvimento, se a gente só for pensar em desenvolvimento infantil, ele por si só é multifatorial, né? Então, a gente tem questões genéticas, ou seja, então a gente tem que olhar para os pais biológicos dessa criança, e a genética, cada vez mais a gente também tem avançado em estudos dessa conversa da genética com o meio ambiente, né? Ou seja, com a própria epigenética, porque se antes a gente pensava
vamos pensar bem antes, né? Quando a gente falava genética, era uma coisa assim, essa criança vai ser alta ou se ela vai ser baixa? Ela vai ter a cor do cabelo castanho escuro ou castanho claro, né? E aí depois a gente foi evoluindo e a gente viu que a genética também é muito importante para questões comportamentais. E hoje em dia a gente também está avançando, que a gente está entrando nessa questão também dos traumas. Então, assim, os traumas transgeracionais também tem algum impacto na forma como essa genética vai se manifestar transgeracionalmente. Então, assim, a gente está falando de um monte de coisa que acontece junto e misturado, e aí o nosso grande desafio enquanto profissional é tentar limpar um pouco né, essa queixa, e a gente vai conversar disso daqui a alguns minutinhos, a Bru vai entrar um pouco mais nisso. A gente precisa conseguir limpar um pouquinho essa queixa, porque assim, ela vai vir de uma maneira bastante bagunçada, muitas vezes, para o consultório. Acho que pode passar o próximo. Isso. E aí aqui a gente está colocando dois principais conjuntos de conhecimento, né, que os profissionais que trabalham com orientação parental precisam conhecer. Primeiro, a gente está falando dos marcos do desenvolvimento, né? Porque se aqui a gente está falando de comportamentos difíceis, né? Os pais, a gente sabe, né? Os pais, eles não vão chegar no consultório, ou pouquíssimos casos, eu particularmente nunca recebi nenhum, eles não vão chegar no consultório de uma maneira preventiva. Eu estou aqui porque eu quero conhecer sobre desenvolvimento infantil e eu não tenho nenhum problema, né? Muito pelo contrário, eles vão chegar com algum problema para vocês, né? Para nós, para os profissionais, e aí a gente vai ter que tentar entender melhor isso, só que esses comportamentos difíceis, existem comportamentos difíceis que fazem parte do desenvolvimento infantil, e não é que eles não vão ser difíceis, eles vão ser difíceis. Então, sei lá, meu filho tem 4 anos, quando ele estava com 3 anos, ele teve um período assim de birra, que foi um período muito intenso de birra e muito cansativo. Eu sei que estava sendo muito difícil para mim, para eu conseguir lidar com isso dentro de casa, mas eu também tinha certeza que isso estava dentro do desenvolvimento. Então, a gente precisa conhecer esses marcos do desenvolvimento para a gente ter essa clareza também, né? E óbvio que a gente tem diferentes domínios do desenvolvimento. Então, muitas vezes, tem esses exemplos clássicos, né? Então, muitas vezes, a criança tem um atraso de linguagem um pouco mais significativo e, às vezes, o que vai aparecer como queixa é um comportamento agressivo, né? Então, às vezes, esse comportamento agressivo, ele vem numa tentativa da criança se comunicar, mas, às vezes, o principal trabalho vai ser, talvez, com uma fonoaudióloga que vai conseguir estimular a linguagem, junto com um psicólogo, por exemplo, para conseguir lidar com esse comportamento difícil. Então, é muito importante que a gente tenha claro quais são esses marcos do desenvolvimento e que a gente consiga também transmitir isso para os pais, porque não é que o comportamento vai deixar de ser difícil, mas a forma como a gente vai intervir nesse comportamento é diferente se a gente está falando de algum comportamento que precisa ser melhor investigado, se a gente está falando de algum transtorno específico ou de algum diagnóstico específico, ou se é um comportamento difícil, que sim, a gente também vai ter que lidar com ele, mas que ele faz parte ali do desenvolvimento infantil, o desenvolvimento esperado. Essas abordagens integrativas, que também é um outro grande conjunto de teorias, é um pouco aquilo que a gente estava falando no começo, né? A gente precisa conhecer diferentes teorias que vão tentar considerar, né, essa conversa entre aspectos biológicos, entre a interação com o meio ambiente e a inter-relação dos sistemas. Existem diferentes sistemas que estão atuando, né, ao redor da criança, não só o sistema familiar, como, por exemplo, qual é o bairro que essa criança mora, qual é o tipo de assistência que ela tem nessa comunidade, qual é o tipo de escola que essa criança vai, como que são essas relações com a família estendida. Então, tem algumas abordagens teóricas que a gente precisa conhecer também, para que a gente não fique só focado na pontinha do iceberg, que é o comportamento difícil que a criança está apresentando. Acho que pode passar no próximo, Bru. Obrigada. Esse vídeo aqui, para quem não conhece, é um vídeo bastante antigo, mas eu gosto muito dele. Toda vez que eu assisto, eu acho que ele
ele é muito bom para a gente também usar, inclusive como material de psicoeducação para os pais. Ele tem também versão em português. Aqui, desculpa, eu acabei deixando a referência aqui em inglês, mas se alguém tiver dificuldade para encontrar a versão em português, é só entrar em contato, porque também ele já tem desenvolvido, já tem a parte que é traduzida em francês, desculpa, em português. O desenvolvimento, então, desenvolvimento infantil e o desenvolvimento do sistema nervoso central, ele por si só, a característica dele, ele tem esse desenvolvimento pós-natal prolongado. E o que isso quer dizer? Que o cérebro da criança, ele se desenvolve na relação e na interação com os adultos, com esse entorno. Então, a gente tem algumas áreas que são mais suscetíveis à interferência do meio ambiente, e a gente está falando principalmente de duas áreas, a região do córtex pré-frontal, que são responsáveis pelas famosas funções executivas, e a gente também tem uma outra região mais relacionada à linguagem, que é a região perissilviana esquerda, que também ela tem essa característica de ter esse desenvolvimento pós-natal prolongado. Ou seja, a criança ela está se desenvolvendo, e esse cérebro é aquela ideia da argila, né? Que é aquela argila que ela ainda está mais molinha, ela ainda está mais fácil de ser manipulada e ela está mais fácil de ser moldada. Então, a gente precisa lembrar que esse desenvolvimento pós-natal, ele é prolongado, inclusive essas áreas, elas vão ter interferência direta do tipo de ambiente que essa criança, ela está crescendo e do tipo de interação que está acontecendo com os adultos. E aí, eu acho que no próximo slide, que tem uma frase, deixa eu só ver. Não, eu já vou voltar com a frase que é o outro. Pode passar, Bru, pode passar, desculpa. E aí a gente também tem na literatura alguns indicativos que vão mostrar para a gente quais são os preditores desses problemas comportamentais. Então, às vezes, essa manifestação comportamental, ou seja, do problema de hoje, ele às vezes é consequência das experiências de ontem. Eu estou vendo aqui que a Isadora está com um problema para ouvir. Todo mundo está com um problema para me ouvir ou alguma coisa mais específica? Não? Então tá. Isadora, se você tiver algum problema, avisa aqui para a gente que a gente vê se a gente consegue te ajudar. Então, isso vai um pouco de encontro quando a gente vai falar dessas abordagens integrativas, né? Ou seja, desse conhecimento de diferentes abordagens teóricas. Por que isso é importante? Essa referência de 2016 foi feito um estudo longitudinal, ou seja, eles acompanharam as mães desde o nascimento até as crianças completarem 3 anos de idade. E o que eles perceberam? Que a saúde mental dos pais, principalmente aqui o que eles investigaram foram situações de depressão pós-parto e depressão materna, e também nesses primeiros anos, na primeiríssima infância, situações de desemprego dos cuidadores, que a gente sabe que isso aumenta o nível de estresse na casa de uma maneira geral. Esses 2 fatores, eles aumentaram os riscos de problemas tanto internalizantes quanto externalizantes. Então, a longo prazo, esses problemas, então imagina, hoje você recebe a criança no consultório com 4 anos, que ela está apresentando algum comportamento difícil, algum comportamento que tá tendo algum impacto negativo na vida dessa criança, mas às vezes a gente vai investigar, e isso também tem relação, por exemplo, com um quadro de depressão materna, ou com um quadro de algum momento... desculpa, eu estou tentando ver aqui os chats, mas eu vou voltar para cá. Sim, Denise, depois a gente vai disponibilizar, sim, o material. E aí, quando a gente vai olhar para trás, a gente vai ver que tem outras questões também, como, por exemplo, depressão e saúde mental dos pais, que isso também é um outro guarda-chuva muito importante que a gente tem que olhar com muito carinho, né? Qual é a saúde mental desses pais? E a gente sabe que hoje em dia a gente tem índices de burnout parental muito elevados. E isso é uma coisa que a gente também precisa tomar cuidado, porque aí, de novo, às vezes o que aparece para a gente como queixa no consultório
é a criança, mas quando a gente vai ver, né, essa situação familiar tá uma situação tão caótica que acaba sendo uma consequência basicamente natural, né, uma consequência até adaptativa dessa criança apresentar esse comportamento mais difícil. Um outro estudo também que fez um acompanhamento longitudinal, ele observou que dependendo do tipo de apego, e aí a gente está falando principalmente da teoria do Bowlby, né, daquele apego inseguro aos 3 anos, isso a longo prazo também aparecem problemas. Então, problemas, tem maior probabilidade de problemas de comportamento entre os 3 e os 9 anos, se quando a criança, nessa primeiríssima infância, ela teve uma experiência com um apego inseguro. E eu estou vendo aqui o tempo, eu só vou passar aqui para a gente já poder, para eu já poder passar a palavra para a Bruna e para a Dani. Eu gosto muito dessa frase, eu vou ler aqui ela junto com vocês. As primeiras experiências moldam literalmente nossa biologia e elas criam uma base forte ou fraca para toda a saúde, aprendizagem e comportamento que se segue por toda a vida. Aí, de novo, eu acho que é só uma frase para a gente... para a gente lembrar o quão importante é essa, quando a gente está falando de primeiríssima infância, de primeira infância e de infância de uma maneira geral, né? O quanto isso vai ter de fato a ideia da estrutura da casa, né? Dessas metáforas que a gente usa muito frequentemente quando a gente fala de desenvolvimento infantil. E aí, acho que já pode passar o próximo, Brooke, se não me engano, já é essa última parte. E por que a gente vai falar, então, por exemplo, da importância de estimular o desenvolvimento emocional? Por quê? Porque quando a gente está falando dessa base, né? Existem algumas boas práticas. Vamos pegar um paralelo com, por exemplo, leitura e escrita. A gente sabe que lá, quando a criança aprende a ler e escrever com 6, 7 anos, é muito importante como foi o desenvolvimento da linguagem dela. O desenvolvimento da linguagem oral dela, de uma maneira geral, vai ter um impacto no momento, anos mais tarde, quando essa criança for aprender a ler e escrever. Quando a gente está falando de comportamentos difíceis, ou seja, de dificuldade de regulação emocional, de dificuldade de empatia, a gente está falando de alguma coisa que vai aparecer como problema mais para frente, mas que existe uma base muito importante que é fundamental que a gente fomente esse desenvolvimento emocional desde o nascimento. Então, o desenvolvimento emocional, desculpa, eu esqueci de deixar referência aqui, mas esse guarda-chuva, né? Enfim, o que de fato engloba o desenvolvimento emocional, a gente pode encontrar diferentes referências. Essa daqui é uma daqueles do Centro do Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard. Então, a gente está falando de um grande guarda-chuva que envolve subhabilidades, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de identificar e entender os próprios sentimentos, de conseguir ler e compreender o estado emocional dos outros, da criança conseguir regular o próprio comportamento, da criança conseguir lidar com fortes emoções de uma maneira construtiva, ela desenvolver empatia pelos outros, estabelecer e manter vínculos duradouros. Então, existe, assim, esse grande guarda-chuva de desenvolvimento emocional, que é muito importante que a gente consiga garantir uma boa base, uma base sólida nos primeiros anos de vida da criança. E aí, de novo, né, quando a gente está falando de orientação parental, se de repente você é um profissional que atua, por exemplo, em escolas, é muito importante que a gente divulgue essas informações para os pais, porque a gente está sedimentando essa base e a gente está garantindo com que não que essa criança não vá apresentar problemas anos mais tarde, mas que a gente está deixando ela um pouco mais forte para que quando esses problemas da vida vão aparecer, e a gente sabe que aparece, ela tenha mais recursos para lidar com isso em anos mais para frente. Agora, acho que a gente já vai começar, então, falar um pouquinho mais desse papel mesmo dos pais nos comportamentos difíceis dos filhos. Acho que esse slide era meu, mas está no meio, né? Tudo bem. Você quer que eu fale só dele e depois a gente volta? Bom, eu coloquei aqui um pouquinho no geral, né? Porque, como a Cacá falou, a gente tem o tempo bem cronometrado.
mas sobre o grande papel em relação, né, aos comportamentos difíceis que os pais têm em relação aos filhos. Então, que apesar de desafiador, como a Cacá falou, muitas vezes vai ser desafiador, é difícil, né? A gente também tem que ser acolhedor, empático com os pais, né? As figuras parentais que a gente vai ouvir, de forma a entender que sim, né? Muitas vezes vai ser desafiador, a gente tem muitas expectativas em relação a esses comportamentos, mas é essencial que a gente veja esses momentos, a gente ajude os pais a verem esse momento como oportunidade de aprendizagem, para os filhos principalmente, mas também para eles, né? Um momento que eu consigo ensinar o meu filho, talvez, a reconhecer uma emoção, a nomear, ter recursos para se acalmar, de criar maior intimidade, então validando o sentimento, podendo conhecer mais dele, o que aquela situação que ele viveu significa para ele, por que será que veio, apareceu esse comportamento, por que será que a emoção veio tão intensa numa situação que às vezes o adulto acha que, o adulto fala, mas não era para tanto, que bobagem, mas para aquela criança naquele momento, aquela situação pegou de forma significativa. Então é uma oportunidade aí, né, de criar intimidade, de conhecer o filho, e peraí, só um minutinho, aqui tá cobrindo o meu slide. De investir nessa relação, né, de confiança entre pai e filho, e também de ser um modelo de regulação emocional. Então, desde isso que eu falei, né, de nomear, de validar, de normalizar as emoções, quanto mostrar formas de se acalmar e o que eu faço com isso depois, né? Então, falar realmente do problema, dos combinados, conversar sobre. E aí eu coloquei embaixo aqui que a forma que os pais vão se comportar em relação a essa parte emocional dos filhos, o desenvolvimento emocional dos filhos, o espaço que eles vão dar para essa vida e desenvolvimento emocional está muito ligado a como eles pensam as emoções. Então, muitas vezes, a história de vida que eles tiveram, a criação que eles tiveram, como eles foram formando essa ideia em relação à educação emocional. A gente sabe que alguns adultos tiveram, por exemplo, uma educação que isso não teve espaço, mas que eles querem fazer diferente porque pelas suas vivências, muitas vezes experiências custosas, ou tem adultos que já tiveram um pouco mais de diálogo, abertura para autorização para falar de emoções em casa e que acham que isso fez uma imensa diferença na vida deles como adultos. E a ideia que eu tenho de educação emocional, sobre as emoções na vida, né, das pessoas e dos meus filhos, faz com que eu busque mais informações sobre isso, eu queira saber como lidar com meu filho, ou ensinar, orientar ele naquela fase de vida que ele está, eu esteja como figura parental mais disposta a olhar para o que ele sente, para o que ele pensa, tentar entender por que ele está se comportando daquela maneira. Então, as crenças o que a gente pensa sobre as emoções enquanto adulto, né, figura parental e cuidador, tá extremamente relacionado ao como eu me comporto quando o meu filho demonstra alguma emoção ou seus comportamentos, né? E junto a isso, também as habilidades de regulação emocional dos pais. Então, enquanto o adulto, né, a figura parental, consegue lidar com suas próprias emoções para conseguir, num momento desafiador, que vem esse comportamento desafiador do filho, também se acalmar para ser esse modelo, né? Ter mostrar, dar para esse filho essa orientação. Porque a gente sabe que quanto mais a gente consegue regular as emoções que esse comportamento gera na gente, a gente consegue atuar aí de forma mais tranquila e intencional numa situação que o filho manifesta esse comportamento difícil. Acho que é isso, Bru. Bom, e aí, né, até quando a gente foi dar o nome, né, para nossa masterclass, a gente pensou assim, como a gente vai englobar, né, todos esses comportamentos desafiadores aí, né? Então, assim, na literatura em si, a gente tem poucos autores que usam comportamentos difíceis, né, esse termo. Mas foi uma forma da gente englobar justamente a forma como, na verdade, nós, enquanto profissionais, encaramos algumas situações, algumas queixas que chegam para a gente, né? Difíceis em que sentido? Difíceis para os pais lidarem, né? E também para a gente poder ajudar esses pais a lidarem com esses comportamentos, né? Então, alguns autores aí colocam dentro, né, desse guarda-chuva de comportamentos difíceis, comportamentos relacionados a desafio e oposição, a agitação excessiva, hiperatividade, agressividade, dificuldade em autonomia e planejamento, que isso, a princípio, parece que não seria tão impactante, mas que na rotina isso gera
muitos problemas, muito impacto para a família, baixa colaboração no cumprimento das regras, mentiras, baixo interesse geral, que também é algo que é muito desafiador, né? Que é algo que a gente espera que seja intrínseco ali da criança, especialmente do adolescente, e passa a ser difícil da gente ajudar, né, enquanto pais, o adolescente a desenvolver esse interesse, essa iniciativa, seletividade alimentar, dificuldades de sono. Então, aqui, na verdade, aqui são só alguns dos comportamentos difíceis, né? E é importante a gente pensar que, vejam, aqui a gente não está falando de diagnósticos específicos, né? Então, esses comportamentos difíceis, eles podem estar tanto dentro de categorias nosológicas, né, de critérios diagnósticos, de transtornos específicos, quanto fazerem parte do desenvolvimento de crianças com desenvolvimento típico, né, que por diversas variáveis, né, diversos fatores, acabam por desenvolver esses comportamentos, tá? Pelas vivências, pelo meio, pelo próprio manejo dos pais, por características da própria criança, de vulnerabilidade, acabam apresentando alguns desses comportamentos. Então, não necessariamente esses comportamentos, eles vão estar dentro ali de uma categoria diagnóstica. Inclusive, no nosso curso, né, o nosso foco é muito mais transdiagnóstico, né? A gente, embora entenda como muito importante, né, a gente reconhecer e avaliar quando há o diagnóstico, a nossa abordagem de lidar é independente de ter um diagnóstico ou não, a gente saber fazer a orientação de pais para esses comportamentos, tá? E aí, algo que geralmente gera uma ansiedade, né, nos profissionais quando chega a queixa, né? Porque daí a mãe, o pai, né, que chega, ou o cuidador que chega procurando a orientação, o que eles esperam? Eles esperam uma solução muito imediata. Olha, por exemplo, né? Vou colocar aqui um exemplozinho para a gente trabalhar. Ah, meu filho anda mentindo muito. O que eu devo fazer quando ele mentir? Ou o que eu devo fazer para ele parar de mentir? Né? Assim como qualquer outra queixa. E a gente acaba, se a gente não cuidar, né, se envolvendo com essa ansiedade da família e querendo já dar uma solução, uma estratégia no primeiro encontro com essa família. E a gente sabe que, na verdade, essa relação da queixa com a solução, com a conduta, com a orientação que a gente vai fazer para a família, ela não é direta, né? Tem aqui no meio do caminho uma série de variáveis que a gente precisa analisar, investigar e analisar, para então saber qual a melhor conduta, tá? Então, aqui o que seriam essas análises de variáveis? O que seriam esses fatores todos que podem depender aí e influenciar a minha decisão? Fatores de história de vida. Então, depende muito para a gente entender como aquela queixa apareceu, entender as experiências que aquela criança teve, que aquela família teve, né? Quais fatores deixam aquela criança vulnerável a apresentar aquele comportamento. A gente precisa entender quais os gatilhos ou os antecedentes dos comportamentos, né? Então, quais são os momentos que aquele comportamento sempre acontece? Há um padrão, né? O que geralmente antecede, vem antes daquela queixa? O que pode estar envolvendo a manutenção daquilo, né? Então, os pais, por vezes, quando chegam para atendimento, a maioria deles já falou, já tentei de tudo, não sei mais o que fazer, né? E até quando a gente começa a propor, se a gente não faz essa análise antes e já fica tentando propor alguma coisa, os pais vão falar assim, mas eu já fiz isso e não deu certo, mas eu já fiz aquilo e não deu certo, né? Por isso que é importante a gente analisar o que já foi tentado antes, porque nos ajuda a entender se esses podem ser fatores de manutenção do problema, inclusive, ou modificadores desse problema, no sentido de intensificar ou reduzir, né, esses problemas. As crenças, tanto da própria criança, dependendo da idade, quanto dos pais, como a Dani falou, influenciam e muito na forma como os pais vão se comportar, como as crianças vão se comportar, como eles vão enxergar o mundo, enxergar essas relações, enxergar esses comportamentos. E também pode estar relacionado aos obstáculos, ou seja, as dificuldades
que essa família vai ter para lidar com esse problema, né? E a criança também, né? E os recursos também que essa família vai ter, né? Então, a gente sempre tem que olhar para o que atrapalha, mas também para o que ajuda, o que sempre vão ter aspectos que vão ser recursos para a gente usar a nosso favor, para a família aprender a usar, para ajudar a criança a usar esses recursos para superar essa queixa, né? Superar essa dificuldade específica de comportamento. Então, nesse exemplo aqui, né, da criança, da mentira da criança, no mínimo aí a gente poderia pensar em 4 hipóteses, 4 fatores que poderiam estar intervindo. Então, por exemplo, uma criança que tem um histórico muito de ser punida ou de ser ameaçada, né, de ser punida, vai fazer com que ela minta para evitar a punição, para evitar a ameaça, né? Pais controladores, né? O tempo inteiro ficam querendo garantir que a criança não erre, que a criança não minta, que a criança faça tudo certo, que a criança obedeça, querem saber dos mínimos detalhes, ficam corrigindo o tempo inteiro. E isso vai fazer com que a criança não sinta o mínimo de liberdade de ser ela mesma, né? Então, ela vai fazer com que ela minta, né? Como uma forma de se esquivar daquela situação. Então, aí, muito relacionado a isso, né? A pouca liberdade de errar, né? Então, os pais que não toleram o erro, né? Esperam que a criança acerte na primeira tentativa, né? Que o esforço que ela faz dê certo, ou não reconhecem esse esforço, né? Então, a criança tenta e não está conseguindo, o pai já vai lá e faz por ela, né? E fica compensando muito. A criança pode já ter crenças e pensamentos relacionados à insegurança, sobre não ser capaz, né? Sobre pensar que sempre vai precisar de alguém para ajudá-la, né? De pensar que tudo que ela faz é errado. Então, para se esquivar de uma bronca, de uma correção, de uma exposição, ela pode mentir, né? A gente poderia até pensar em outras hipóteses, mas a princípio, vejam que no mínimo 4 hipóteses a gente teria antes de pensar. Então, qual é a solução, a orientação que a gente vai dar para esses pais, né? Então, por isso que dependendo aí dessas variáveis, a conduta vai ser diferente. Então, a gente nunca vai ter ali uma solução prática, né, direta para a queixa inicial. A gente tem que primeiro cuidar dessa avaliação, que a gente vai fazer por meio de uma boa entrevista, que pode durar mais de uma sessão, né, em que a gente vai avaliar ali as diversas áreas de vida da criança, né, a gente vai avaliar as crenças dos pais, a história de criação dos pais, a expectativa dos pais com relação à criança, com relação ao desenvolvimento da criança, com relação ao que ele imaginava que seria educar uma criança, porque a gente também é um fator que a gente tem que cuidar muito hoje em dia, porque os pais, a gente está numa geração, né, de imediatismo, a gente se queixa dos adolescentes e das crianças serem imediatistas, mas os pais também estão imediatistas, então eles querem que a criança funcione como um robô, né? Então, que na hora que a gente fizer tal estratégia, ela tem que corresponder, né? E a gente tem que ir educar a trabalho, né? Então, não tem jeito. Então, a gente tem que criar uma série de comportamentos, de manejo, de hábitos que sejam constantes, né? E para que esses hábitos sejam constantes, os pais eles têm que ter uma visão a longo prazo da importância daqueles hábitos, né? E ver os ganhos e valorizar esses ganhos a longo prazo e não só no imediato, e não só resolver a vida, ele facilitar a rotina. No geral, eles estão muito ansiosos por facilitar a rotina, por aliviar o estresse, porque está todo mundo sobrecarregado, né? Então, não é culpando os pais, né? Mas é entendendo e me colocando nesse lugar também, né? A gente espera mesmo que a rotina seja mais leve. Só que a gente precisa sempre buscar essa compreensão. Qual que é a compreensão? Quantos pais estão dispostos a investir, né, nessa mudança? Né? Então, aqui também a gente vai pensar em todos os fatores de vida, de saúde, de lazer, do social, dos marcos do desenvolvimento, né? Todos esses aspectos que a Cacau falou inicialmente,
a gente vai fazer, então, a partir dessa avaliação inicial da entrevista. Então, aí, a partir dessas informações, a gente, então, vai organizar isso na formulação do caso, né? Porque a gente faz esse levantamento. Então, a gente levantou lá essa série de hipóteses. Mas e aí, né? Como que eu tomo a decisão? Como eu vejo se é uma coisa ou se é outra? É organizando essas informações da avaliação inicial, da entrevista, numa boa formulação de caso, é que vai me nortear para a conduta que eu devo ter, ok? E aí, posso só complementar, porque é isso que você estava falando, né? Que a gente estava falando em relação aos marcos do desenvolvimento, quanto é importante, né, a gente conhecer, porque a mentira, por exemplo, ela também pode ser um marco importante de que a criança está no desenvolvimento bom, né? Porque assim, cognitivamente, para a criança ter essa habilidade de mentir, a mentira é uma habilidade complexa, né? Porque primeiro você tem que conseguir dissociar o seu eu do eu dos pais, né? E aquela coisa, você pergunta para seu filho de 4 anos, já escovou o dente? Para ele conseguir dizer não, ele já está fazendo um planejamento. Então, assim, bom, se eu falar que eu não escovei o dente, eu vou ter que agora parar de assistir televisão e eu vou ter que agora subir para escovar o dente. Então, é melhor. Então, você já consegue ver, né, o princípio de algumas funções executivas aí em desenvolvimento. E claro, né, e provavelmente essa não vai ser uma queixa que vai chegar no consultório, mas é só para a gente ter isso dentro dessa perspectiva, né, dos marcos do desenvolvimento, que mesmo se de repente você tem um pai com um perfil muito exigente, né, que você tem alguma coisa, bom, meu filho está mentindo, mas talvez isso não tenha uma implicação muito significativa naquela rotina, isso pode até ser um índice, enfim, alguma coisa boa, né, do desenvolvimento. Então, é só essa complexidade de todas essas coisas juntas. Desculpa te interromper, Bru. Não, ótimo. E seria um comportamento, uma estratégia funcional da criança inicialmente para lidar com o meio dela, né? Seria algo que mostra a flexibilidade, a adaptabilidade dela, né? O problema é que como isso depois inicia um ciclo, né? E mantém esse ciclo, porque daí a criança mente, aí o pai mais controlador vai falar, não, você tá mentindo, não acredito em você, rarararará. Aí a criança se sente mais coagida, e aí ela vai continuar mentindo, porque, né? Aí a criança vai pensar, ninguém acredita em mim, o pai sempre vai desconfiar da criança, né? E é um ciclo que acaba se mantendo, mas que inicialmente foi uma tentativa adaptativa da criança lidar ali com o que estava acontecendo, né? E aqui, então, está um desenho de uma uma hipótese, né, de uma formulação para uma queixa como essa, tá? É uma situação hipotética para essa queixa. Então, a gente tem vários modelos de formulação na literatura, né? Então, esse aqui é um dos modelos. E aqui na formulação, então, a gente vai considerar fatores de vulnerabilidade, experiências ao longo da vida que essa criança teve, né? Então, como a gente viu, um histórico de uma criança que é sempre punida por errar, né? Que é sempre ameaçada, ó, se você não fizer isso, então vai acontecer aquilo, né? E que tem pouca oportunidade para aprender a lidar com os erros, né? Porque sempre que ela erra, ou ela é punida, ou alguém vai lá e faz por ela para garantir que ela não erre, né? Está sempre sendo criticada e corrigida, vai fazer com que ela desenvolva crenças, por exemplo, de que todo mundo é injusto com ela, de que ela não é compreendida, ou de que ela não é capaz, inclusive, né? Então, isso vai essas ideias, né, que a gente mais fixas, que a gente chama de crenças, vão ser construídas a partir das nossas experiências, né? E não precisa que alguém diga isso para a gente, mas a forma como as pessoas nos tratam, né, vai fortalecendo essas ideias mais fixas. E as crenças, elas são como o óculos para a gente enxergar o mundo, enxergar o futuro, enxergar a nós mesmos, né? Então, sempre vai passar por esse filtro inicial, né? Dificilmente alguém com esse histórico vai ser uma pessoa com muita segurança, né? Enfim, vai ter um impacto negativo. E alguém com essa crença, e de repente ter um evento mais significativo, marcante, um incidente crítico,
é aquela situação, não é uma situação frequente como gatilho, ó, toda vez que acontece aquilo, então eu tenho tal comportamento. Instante crítico é um momento da vida, né, um estresse ali mais específico ao longo da vida, que fez com que aquele problema ou ele se iniciasse, se instalasse, ou ele passasse a ser muito mais grave. Então, vamos supor que a mentira existia, mas de um jeito um pouco mais funcional, não estava causando tantos impactos, mas de repente, por exemplo, um dia a criança levou um objeto para casa que não era dela, da escola, mas ela nem sabe por que foi parar ali aquele objeto, né? E aí, como ela tinha algumas mentirinhas, já alguma coisa para se esquivar de algumas situações, ainda do ponto de vista mais funcional, o pai e a mãe já falaram, não, ele está mentindo, ele roubou esse objeto, né? Ele pegou de alguém, e a criança fala a verdade, mas mesmo falando a verdade, é punida por aquilo, né? Ou punida efetivamente, né, de ter um castigo, alguma coisa assim, ou punida por ver que o pai e a mãe não estão confiando nela. Isso já é uma punição, né? É uma consequência negativa. E aí, a partir desse momento, ela passa, então, a ter uma mentira mais significativa, mais rígida, né? E cria um ciclo muito mais prejudicial, né? Para ela e para a relação com os pais, ok? Então, o centro aqui da definição do problema vai ser a mentira, né? E alguns pensamentos relacionados a isso poderiam ser: ah, se eu falar a verdade, vou ser punido, por exemplo. E a criança pode ter emoções relacionadas a medo, a raiva, né? A sensação de ser injustiçado, ou a tristeza, a frustração, por não ter a confiança dos pais, por ela sentir que ninguém entende, ela não tem acolhimento em nenhum lugar, né? E isso vai criando um ciclo. Né? Então, esses pais passam a ser, inclusive, mais controladores por conta disso, né? Então, vejam, o comportamento da criança aumenta a chance dos pais serem controladores, e os pais sendo mais controladores aumenta a chance da criança mentir e ter esse tipo de emoção, esse tipo de pensamento, certo? Gatilhos são, é importante a gente entender que eles são sempre os antecedentes, né? Então, são as situações que fazem com que a criança frequentemente minta, por exemplo, né? Então, eu pus um exemplo aqui, por exemplo, esquecer de fazer as tarefas de casa, ou de cumprir tarefas que os pais pediram no dia a dia, né? De cumprir algumas instruções, algumas coisas assim. E aí, em vez da criança falar, ah, eu esqueci, ou ai, mãe, eu preciso de ajuda, não estou conseguindo lembrar de fazer, ou qualquer outro comportamento mais funcional, ela vai usar o recurso que ela está usando, porque ela não consegue pensar em outra forma, ela está dentro desse ciclo já. Ela vai mentir sobre aquilo. Ah, perdi. Ah, a professora não colocou na lousa. Ah, não era para hoje, né? Enfim. E aí esse ciclo vai se mantendo, ok? Aí, esse outro box aqui entra um pouco já pensando nas intervenções, né? Então, até aqui a gente consegue entender como surgiu aquele comportamento difícil, aquela queixa mais desafiadora. A gente entendeu como ele está se mantendo e qual ciclo a gente vai ter que quebrar nessa intervenção. Mas a gente também tem que pensar no que a gente vai encontrar para poder pôr em prática essa intervenção, né? A gente vai precisar buscar recursos da família e da criança para lidar com isso, e a gente também vai ter que lidar com obstáculos que possam ter aí no meio do caminho, né? Então, por exemplo, pais que tiveram uma criação mais rígida e mais controladora, e que têm crenças mais disfuncionais sobre a educação, no sentido, ah, meu filho tem que fazer na hora que eu falo, ele tem que me obedecer, ele não tem direito a opinião nenhuma, né? Ele pode ter uma série de crenças muito rígidas que a gente vai ter que cuidar antes de dar as instruções do que ele tem que fazer. Porque se a gente vai dar uma instrução do que ele tem que fazer, ele vai discordar, não vai fazer nenhum sentido, ele não vai conseguir constância nisso, ele vai ficar oscilando entre um comportamento e outro. E isso é o pior caminho, porque o problema tende a se intensificar quando os pais oscilam em pôr em prática essas intervenções, né? E a gente também vai cuidar um pouco das forças e recursos para nos ajudar. Então, por exemplo, uma criança que
tenha mais flexibilidade, que se adapte com facilidade, né? É um recurso muito importante, por exemplo, né? Ou pais que aderem às instruções, pais que estudam, né? Que leem aquilo que a gente pede para eles lerem, enfim, né? Que estão engajados, enfim, a gente pode levantar uma série de recursos dependendo da família, que pode nos ajudar aí nesse planejamento da conduta, ok? Então, a partir desse raciocínio, a gente já vai ficar muito mais claro o caminho para definir as metas, né? Então, vejam, além de formular, fazer a formulação do caso para a gente entender, antes de dar uma solução prática ali para a queixa, a gente precisa ter uma meta. Essas metas, elas vão guiar o nosso processo de orientação de pais, para saber aonde a gente quer chegar. Porque senão a gente vai fazendo a orientação, a demanda por sessão, né? E aí chega um determinado momento, a gente nem sabe se a gente está ajudando muito ou não, se a gente está melhorando efetivamente ou não. Então, a meta bem construída no modelo SMART, né? Mensurável, específica, relevante, temporal, que vai nos dar essa medida que eu vou avaliar daqui 6, 8 sessões, se a gente está evoluindo ou não naquela meta, né? E a partir dessas metas, então, a gente vai ter ainda mais claro sobre o plano de intervenção, né? Escolher as intervenções, em que momento, em que hierarquia essas intervenções vão acontecer, né? E, no geral, quando a gente pensa em intervenção e orientação de pais, o grande pilar é a psicoeducação, né? Por quê? Porque a gente não está fazendo uma intervenção diretamente com a criança. Às vezes, sim, se a gente faz paralelamente a psicoterapia, ou atendimento fonoaudiológico, etc. Mas, pensando no processo de orientação parental, o que a gente faz de intervenção é psicoeducar os pais. A começar por entender a formulação, né? Como aquele problema surgiu, como ele está se mantendo, para fazer sentido para eles quebrarem esse ciclo, por exemplo. É importante eles entenderem como esse ciclo funciona, tá? Dani, fica à vontade. Está sem microfone. Pronto, deixa eu só minimizar aqui. Agora eu vou falar um pouquinho, então, sobre a psicoeducação, essa parte mais da intervenção, né? A Cacá trouxe aí vários dados sobre o desenvolvimento, a Bru sobre a anamnese, né? A conceituação de caso, e que isso tá tudo ligado, né? A gente que trabalha no dia a dia com pais, crianças, famílias, sabe que é extremamente importante toda essa relação. A psicoeducação, então, vou falar bem no geral, que é o quanto a gente vai passar a transmitir, conversar com os pais sobre algumas informações, como a Cacá falou, que a gente já estuda e sabe que são comuns, tanto para aquela idade, né, fase de desenvolvimento, e também a gente vai adequar a nossa psicoeducação às necessidades que a gente está encontrando, né, daqueles que os pais estão trazendo diante das queixas. E aqui eu separei poucos, a gente teria N coisas para falar sobre o que psicoeducar em relação a comportamentos difíceis, e aqui eu trago um pouquinho no geral, no curso a gente fala um pouco mais detalhado. Eu me lembro que eu falei muito de psicoeducação, mas eu separei dos comportamentos no geral, porque a gente não está trazendo específico, né? A Bru falou da mentira, mas então, sobre comportamentos no geral, sobre comportamentos difíceis no geral, desculpa, o que a gente precisa falar para os pais, assim, como essencial, sobre o que acontece, né, no cérebro dessa criança quando ela manifesta uma emoção mais intensa, quando ela tem, o que provavelmente aconteceu no cérebro dessa criança quando ela está manifestando um comportamento mais desafiador, mais difícil de manejar. A gente sempre tem que considerar a fase do desenvolvimento, o contexto, né, em que isso acontece. A gente sabe, por exemplo, que quanto menor a criança, ela tem mais dificuldade no controle dos impulsos, o cérebro é mais imaturo. Então, é muito importante que a gente se atente ao contexto para a gente poder fazer uma psicoeducação mais assertiva.
também é muito importante que a gente fale, conte para eles sobre o modelo cognitivo, para a gente mostrar para eles exatamente isso que a Bruna falou sobre a ligação entre a percepção, né, os nossos óculos. A criança, quanto menor ela é mais comportamental, ela vai desenvolvendo essa cognição e a capacidade de falar dos seus pensamentos, identificar o que ela pensa e refletir. Mas é importante que a gente diga conte para eles essa ligação entre as nossas percepções, as nossas emoções e as atitudes que a gente tem. E aqui também a gente vai poder falar, então, para eles sobre esses desencadeadores, né? Essa parte do que pode estar desencadeando aquela emoção mais intensa, aquele comportamento, como que a gente vai poder se comunicar nesse momento, então, qual momento que é possível se comunicar e falar do comportamento da criança, qual momento não. Então, por exemplo, quando vem essa emoção intensa, é um momento mais adequado para a gente falar, né, falar para a criança como a gente gostaria que ela tivesse se comportado, ou pensar com ela uma forma diferente dela se comportar. Então, isso tudo a gente tem que trazer para os pais e fazer a psicoeducação para que eles possam, com essas informações, atuar aí de forma mais assertiva quando o comportamento difícil acontece. Acho que já falei, né? E aí a gente também, a importância da psicoeducação, a gente já falou um monte, né? Eu sou extremamente defensora dela, que eu acho que faz muita diferença, mas como tem lá no curso muitas coisas, eu também só trouxe alguns pontos que, a partir do momento que os pais conhecem essas informações, eles sabem o que é esperado, que não é nessa fase do desenvolvimento, eles têm uma possibilidade muito maior de adequar suas expectativas. Tanto em relação ao que pode acontecer, por exemplo, com o filho, se ele continuar se comportando daquela maneira, quanto se naquela fase talvez esteja mais intenso, mas com a orientação deles, com as estratégias que eles podem usar, né, principalmente de orientação, de aprendizagem de regulação emocional, esse comportamento tende a diminuir. Então, é muito importante que a gente cuide aí dessa parte do que os pais têm de expectativas e também faça uma psicoeducação em relação a isso. Se a gente psicoeduca, aumenta muito a chance dos pais se engajarem na orientação parental, porque eles se sentem mais seguros tendo informações, entendendo que talvez aquele comportamento do filho é sim esperado para aquela idade, mesmo que seja desafiador, né? Dá um ufa, eu sei que está difícil para né, manejar, mas eu já estou aqui buscando ajuda, mas eu entendi que não é tão grave, que o meu filho está dentro do que é esperado para a idade dele. E isso também está ligado ao que o pai entende, considera como a qualidade dele como pai. Muitas vezes, isso também faz com que o pai fique mais tranquilo, porque ele tem aquela ideia de que, nossa, eu devo estar fazendo tudo errado, já que meu filho está tendo esse tipo de comportamento. A psicoeducação faz com que os pais tenham mais autonomia, confiança nas escolhas das estratégias e as decisões que eles tomam em relação a quando o comportamento do filho é manifestado. Então, quanto mais informações ele tem sobre o funcionamento cerebral dessa criança, a fase do desenvolvimento dessa criança e por que será que esse comportamento está sendo manifestado e talvez, né, provavelmente porque ele está nessa orientação de pais, esse comportamento está sendo frequente, ele pode ser mais intencional, ele tem mais condições de regular as emoções deles e ter um objetivo ali, focar no que ele precisa fazer para ajudar essa criança a lidar com aquele comportamento difícil, ou com aquela situação que está sendo tão difícil para aquela criança naquele momento, ou para a família. É muito importante também, a psicoeducação mostra a necessidade do suporte do adulto, que o modelo de regulação emocional do adulto faz muita diferença na capacidade da criança em regular suas próprias emoções. Apesar disso ser um processo, a gente consegue mostrar para o pai qual a diferença da atuação dele, a importância da figura parental nesses momentos de comportamento difíceis e também no dia a dia em relação a todas as fases de regulação emocional. Acho que pode, Bru. E aqui eu coloquei só um lembrete, mas reforçando o que eu já disse, o profissional mostrar a importância das figuras parentais, se atentarem às suas crenças, pensamentos,
expectativas em relação ao comportamento do filho e dar modelos em relação à identificação e possibilidades de novos olhares. Então, é muito importante que a gente também esteja atento se a gente está fazendo a psicoeducação dos pais em relação às suas próprias crenças, pensamentos e expectativas. Porque muitas vezes o filho apresenta, sim, um comportamento que está sendo desafiador, mas o pai tem uma expectativa que está fora do que a criança é capaz naquela idade, naquela fase do desenvolvimento. E se a gente não ajuda os pais a tanto identificarem isso e como talvez ter novos olhares, entenderem como adequar essas expectativas no dia a dia em relação ao comportamento, a gente tem aí menos chances, né, de mudanças e de atuação assertiva dos pais quando o comportamento difícil aparece. Aí coloquei aqui, a gente tem milhares, né, de estratégias que a gente pode usar, mas eu trouxe alguns pontos que eu acho que são bem importantes. Lá no curso também tem muitas estratégias, muitas ideias de psicoeducação e de formas de se comunicar que a gente pode usar. Mas aqui eu falei um pouquinho do reforço positivo, trouxe um ponto para a gente cuidar, que será que essas figuras parentais estão valorizando mais, reconhecendo os comportamentos positivos, né? Como é que está isso na família? Quando a criança tem um comportamento que é adequado, positivo, é dito para ela de forma explícita isso, que a atitude dela, que o pai viu, né? Percebeu que a atitude dela foi positiva? Isso é valorizado? Ou será que naquela dinâmica familiar está sendo mais valorizado, enfatizado o comportamento que é inadequado, que não é esperado, diferente do que os pais estão querendo que o filho tenha? Porque a gente vê que muitas vezes a dinâmica fica de tal forma que só se fala nisso, só se aponta o erro, só se aponta o comportamento difícil do filho que não é esperado, fica se lembrando isso a todo momento. Então, isso diminui a chance da criança ter um comportamento mais adequado. Se a gente reforça positivamente, a gente valoriza e diz para a criança qual a atitude dela, de forma explícita, verbal, o que ela está fazendo de adequado, aumenta a chance dela querer repetir esse comportamento, porque além dela entender que é um comportamento adequado, os pais estão vendo, estão percebendo, isso tem um valor dentro daquela família. Na balança dessa criança, vai valer a pena ela se esforçar e aumenta essa chance, então, de colaboração. Dani, posso também Pode, claro. enfatizar aqui, porque eu acho que é tão relevante isso que você está falando, porque, assim, eu gosto muito também de dar uma estudada em psicologia evolucionista. E eu acho que é tão importante esse ponto da gente olhar para as coisas boas, porque isso é contraintuitivo. Porque, de acordo com a nossa evolução, a gente tem uma maior tendência de fato, memorizar mais as experiências negativas do que as experiências positivas, porque isso foi adaptativo ao longo da evolução do ser humano. Né? Então, a gente precisava lembrar, por exemplo, que comer aquela fruta eu ia passar mal, ou que alguém morreu comendo aquela fruta daquela maneira. Então, eram informações muito relevantes você guardar na sua memória de longo prazo todas essas informações negativas, porque isso estava colocando em jogo a nossa vida e morte, né? Então, assim, hoje em dia é muito importante que a gente faça essa engenharia reversa, né? Porque a gente vai ter que conseguir, apesar dos comportamentos difíceis, né, ficarem pipocando, e isso causa estresse, causa ansiedade, causa um monte de coisas negativas nessa dinâmica familiar. Mas, às vezes, exatamente isso. A criança, ela fez alguma coisa legal. Só que a gente não olha com a mesma ênfase, né, para as coisas legais ou para as coisas positivas. E aí, gente, isso é só um parênteses, né? A gente está falando aqui do contexto relação pais e filhos, mas se a gente for pegar relacionamentos amorosos, por exemplo, né, não sei, nos parceiros, né, em casa, assim, para quem é casado, para quem tem algum parceiro em casa, quanto a gente consegue apontar tudo que faz de errado, mas assim, o dia que de repente faz alguma coisa que, você me ajudou, você fez isso, talvez a gente, não, mas fez porque fez, né? Fez porque tinha que fazer. Sim. Então, acho que é muito importante isso, né? Porque, de novo, a neurociências, ela vai embasar isso, que a gente, de fato, tem que trazer isso para a consciência e tem que fazer isso de uma maneira intencional. Porque se a gente for deixar na parte mais natural, provavelmente a gente vai sempre olhar para as questões mais negativas. E acho que tem 2 pontos do que você trouxe importantes, que é a primeira, assim, às vezes a pessoa está se esforçando do outro lado, mas ela tem um processo e um tempo de mostrar um comportamento diferente, né? Às vezes é uma coisa que parece pequena, mas tem um esforço. E outra coisa que eu vejo muito que os adultos fazem muito, e às vezes eles até pensam, poxa, olha, ele se comportou diferente, mas eles não dizem.
né? Isso também em todas as relações. Então, às vezes, a criança até mostrou que o adulto viu que ela está se esforçando, que ela fez diferente, mas o adulto não comunica, e a criança não percebe que o adulto está, de fato, vendo e reconhecendo aquilo. E há também os casos em que os adultos estão tão saturados, eles ficam até aversivos à Sim, criança, né? Então, sim. quando faz uma coisa boa, não consegue, não tem aquela energia para reconhecer, porque foi uma sucessão de dificuldades que eles tiveram que lidar, que eles ainda não Sim. estão preparados, não estão com recursos ainda para fazer esse reconhecimento, né? Acontece muito quando tem uma questão de, às vezes, seletividade alimentar, né? Você vê, já é tão desgastante o momento da comida que a gente não consegue muitas vezes nem olhar realmente para uma pequena mudança, um esforço, né, da criança, porque aí a gente vai ter que trabalhar, mas é isso, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho antes, né? A gente vai ter que montar nossas estratégias aí olhando para como essa família está funcionando, como ela está se sentindo diante do problema e trabalhar passos antes de aplicar simplesmente uma estratégia lá, né, com a criança. E aí eu trago um pouquinho sobre comunicação e regulação emocional. Então, aquilo que a gente já sabe, mas eu acho que tem que ser muito lembrado para os pais, porque nem sempre eles têm conhecimento. Então, de se comunicar olhando nos olhos, quando a criança é pequena, ficar na altura dela, tentar se conectar, né? É claro que em muitos momentos a emoção do adulto também vai estar intensa, vai ser difícil, por isso é tão importante a gente ajudar o adulto nesse autoconhecimento dessa relação. Mas também o adulto vai treinando isso, né? A gente também tem que encorajar o adulto de, tá bom, não deu dessa vez, não conseguiu aplicar, vamos lá, o que você acha que é possível fazer na próxima vez? Então, promover essa conexão entre pai e filho, a gente orientar, né, de falar do comportamento, então no momento propício, como eu já tinha trazido, dos combinados, que aquele momento a criança está precisando de ajuda, na maioria das vezes, para lidar com aquela emoção que está intensa. A criança, quanto menor, vai precisar de estratégias e do apoio externo para se acalmar. Também o jeito que cada criança ou adolescente se acalma é diferente. Enquanto adulto, vai ter que aprender a respeitar isso, né? Observar. Você vê um adolescente que prefere ficar quietinho, tem adolescente que prefere ficar do seu lado. Tem criança que vai precisar de um tempo ali ficar quieta e você só falar para ela, olha, você se acalma, quando der para conversar, eu tô aqui do seu lado. E tem criança que gosta de dar abraço. E tem criança que gosta de dar abraço hoje e amanhã, quando o pai vai tentar, não funciona. Né? Porque depende da situação, do momento daquela criança, das individualidades. Assim como nós adultos também nos sentimos assim quando a gente tem nossas emoções intensas. A comunicação, né, buscar ser assertiva, então muito mais uma comunicação que conecta, que não fica só falando do rótulo, lembrando do comportamento que ele já fez 1000 vezes de errado e eu não aguento mais, e não fica julgando a emoção. Então, assim, como que você pode tá triste com isso, né? Porque a emoção a gente não escolhe qual a gente vai sentir, então é importante a gente contar para os pais, lembrar que a emoção é automática, dar exemplos para eles de situações talvez mais comuns na vida adulta, para que eles possam enxergar isso, no sentido de não julgar a emoção, validar, porque a gente não tem essa escolha, para que a criança entenda que está tudo bem sentir isso, a gente normaliza que todo mundo, né, se sente de tal forma, às vezes diferente, às vezes igual, e a gente vai focar no momento aí propício, que a criança já se acalmou, em repensar esse comportamento, né? O que poderia ter feito diferente, porque ele não foi adequado, o que aconteceu, né? Que poderia ter sido evitado, mas que o foco seja em a gente falar muito mais do comportamento e tentar não criticar a criança em relação ao que ela sente. Porque senão vão criando aí ideias e crenças, como a Bruna falou, né, de inadequação, de que a criança está sempre errada, que o que eu sinto é errado, e isso só diminui a chance também da criança conseguir ter um comportamento, né, mais adequado. E, mais uma vez, os pais como grandes promotores de regulação emocional. Então, nós ajudarmos eles a terem as ferramentas para ser esse modelo de aprendizagem de regulação emocional, né? Desde que, independente do momento que a criança esteja, então a gente vai adequar isso na nossa intervenção. Se a criança é pequenininha, ou a gente tem que checar isso também nas nossas conversas com os pais, aquela criança já consegue nomear a emoção, reconhecer a emoção? Então, de onde a gente vai partir nessa comunicação do pai em relação à regulação emocional? A gente vai ajudar a nomear, a gente vai ajudar ela a identificar o que ela está sentindo e vai ajudar
depois a ela se acalmar, ou a gente vai só se mostrar compreensivo a essa emoção, falando que a gente entende que está difícil, que ela está sentindo raiva, e aí ajudar ela a também a ter outras formas de lidar com essas emoções, né? Validando, empatizando e mostrando que a gente sabe que é difícil lidar com algumas emoções, algumas situações, mas que a gente pode fazer diferente. Coloquei aqui também um exemplo, né, de comunicação em relação às consequências. Então, consequência natural são aquelas as consequências que acontecem depois das nossas escolhas. É muito importante que o adulto ensine a criança isso, que a gente faz escolhas, que atitudes que a gente tem podem trazer coisas boas e às vezes não tão boas, que às vezes as nossas escolhas vão ser boas e outras vezes não, e que tudo bem, o que a gente faz com isso, né? Dá para consertar? Dá para reparar? Se não dá para reparar, né, às vezes não depende de mim consertar, não dá mais tempo, o que eu posso fazer de diferente na próxima vez? Para evitar isso, que comportamento eu posso ter diferente? E a consequência lógica, que é aquela que a gente dá para a criança poder resolver, reparar, então, a situação, o problema que vem acontecendo. E é muito importante que ela seja relacionada ao contexto, ao que realmente aconteceu. Então, por exemplo, a criança vai lá e risca toda a parede. Qual seria a consequência lógica? Você pedir, solicitar que ela tenha que limpar a parede que ela própria riscou. A gente só tem que tomar cuidado, né, para como a gente vai comunicar isso, se a gente vai focar nisso como uma situação, uma consequência que a gente está tentando mostrar para ela que é importante que ela limpe porque ela trouxe aí um problema, é natural que ela possa tentar resolver, ou se a gente também fala isso, às vezes, de uma forma com muita raiva, pejorativa, né? Então, agora que você riscou essa parede, você vai limpá-la com a sua língua. Isso não é consequência lógica, né? Aí a gente já está tendo que ter um olhar aí, quando o adulto traz isso pra gente, que ele tá também com dificuldade de lidar com a própria regulação emocional. No perfil do Parentalidade tem um vídeo excelente do nosso pequeno mascote João, que é o filhinho da Bru. É verdade, é maravilhoso aquele Então, vídeo. quem ainda não assistiu, se puder ver lá no nosso perfil, ele tá lá, e eu acho que é um pouco essa ideia, né? E dá para perceber no tom de voz mesmo, né? Que a Bruna tá direcionando, né, para o João, não tem um tom de ameaça ou de punição, né? Ela tá narrando, né? Então tá, filho, olha, você riscou a parede. Pode riscar a parede? Não pode. Bom, e agora o que a gente faz? A parede de casa não pode ficar riscada. E aí o João tá lá limpando, né, a parede. Mas assim, você vê que tem um ambiente, a comunicação é uma comunicação, não é uma comunicação agressiva, né? É simplesmente isso, é a consequência lógica. Você riscou a parede, não podia ter riscado a parede, então agora a gente tem como a gente vai resolver isso? Como a gente vai responder, né? Eu acho que a gente consegue diferenciar um pouco aquela ideia do ficar culpabilizando versus demonstrar responsabilidade. Né? Não é questão culpa ou não culpa, é questão que, bom, agora você é responsável por arrumar isso. E claro que isso a gente está falando de acordo com o desenvolvimento, né? Com a idade cronológica da criança. E eu acho importante, só para fechar, e falar que, claro, nós somos humanos, né? Enquanto figuras parentais, enquanto terapeutas, a gente vão ter desafios, vão vir as emoções mais intensas, mas que o importante é olhar para o padrão, né? E aí, com aquela conceituação cognitiva, a gente consegue entender se tem um padrão de fato, e que provavelmente se chega para a gente não é porque é uma demanda isolada que acontece num dia que o pai está mais nervoso e gritou com aquela criança. E sim a questão, né, o prejuízo, os problemas, então, em relação à frequência e intensidade que eles acontecem. Então, pessoal, antes de abrir para as dúvidas, né, e comentários, enfim, sobre o que a gente conversou hoje, como a Cacá falou no começo, né, da nossa fala, eu sei que algumas pessoas foram chegando depois, quando a gente começou com as nossas lives, né, informalmente, a gente não tinha muito... A gente fazia porque a gente gostava do tema, achava que era um tema importante da gente disseminar e discutir, mas foi chegando muitas demandas, né, de profissionais questionando, né, e a gente viu que há muita dúvida sobre a condução de orientação de pais. E aí, né, de lá para cá, a gente falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa, e como que a gente atinge mais, como que a gente ajuda esses profissionais a multiplicarem isso para seus pacientes, né? E aí a gente, então, veio construindo a ideia, né, de um curso, né, sobre a condução de orientação de pais. Então, o que a gente trouxe aqui
é um conteúdo que está dentro do curso, mas que, lógico, que no curso a gente vai conseguir falar muito melhor, né, sobre todas essas variáveis que influenciam o desenvolvimento, o comportamento da criança, essas etapas da orientação de pais, da formulação do caso, estabelecimento de metas, plano de intervenção, quais intervenções comumente a gente usa, né? Então, a gente já gravou algumas aulas, né? Então, a gente vai ter parte de aulas gravadas, e as aulas ao vivo para a gente poder tirar as dúvidas, discutir. Acho que isso que é legal, né? Mas é lógico que também, não podendo estar no ao vivo ali, a gente vai deixar gravada essas aulas ao vivo também. E a partir de agora, as inscrições estão abertas. A primeira aula ao vivo vai ser no próximo sábado. E a partir da inscrição no curso, as aulas gravadas já ficam disponíveis. E a gente vai dar um bônus, né, para os 12 primeiros inscritos. Então, os 12 primeiros inscritos vão ter aí uma mentoria, vão poder trazer o seu caso, né, para a gente discutir. Enfim, né, a demanda que precisar, né, as dúvidas que tiverem sobre o caso. E a gente vai se organizar em 3 grupos para esses 12, e é lógico que todos os outros vão poder acompanhar também, mas só quem vai poder trazer e discutir na mentoria são esses 12. O que mais, meninas? É direcionada para todos os profissionais, então, como a gente falou, embora nós somos psicólogas, a gente sabe que a orientação de pais, ela permeia a psicopedagogia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, né? Então, é uma demanda que a gente vê que precisa acontecer, né? Então, a gente vê que, independente da área de atuação, a gente precisa muito da colaboração dos pais, e que não adianta a gente ficar intervindo em um aspecto, porque se os pais estão ali no ciclo de manutenção, eles às vezes até atrapalham um pouco a evolução, e a gente também precisa que eles ajudem a criança a envolver ali nas metas do nosso tratamento, né? Então, é direcionado para os diversos profissionais. A gente vai ter um grupo de Telegram específico para os inscritos no grupo, para fazer esse networking, para fazer as trocas, para tirar as dúvidas, né? A gente vai ter uma aula bônus com o Dr. Arthur Bereberian, senhor meu marido. Ele vai falar um pouquinho sobre a saúde mental dos pais. Vai ser uma aula ao vivo também. Vai ficar gravada depois. O que mais? A Ana, ela compartilhou o link aqui no chat. Eu não sei se está todo mundo conseguindo ver. Mas eu acho que abrindo o chat, talvez se você abrir no seu... agora já dá para ver. Isso, eu estou enviando também nos grupos de WhatsApp. Então, quem está dentro do grupo pode ver lá também, por lá também, se tiver dificuldade aqui no chat. Sim, já tem gente no chat também tirando algumas dúvidas práticas. Isso, e aí nessa aula do próximo sábado, que vai ser ao vivo, a gente vai fazer uma aula introdutória com as bases conceituais, com as boas-vindas, né? E explicando um pouco melhor sobre a estrutura do curso e, enfim, né? E direcionando aí os estudos, né? A gente, nessa página que a Ana está compartilhando, tem toda a estrutura do curso, né? Que seria esse cronograma de estudos, né? Então, que a gente vai abordar, iniciar ao longo aí da nossa proposta. Bru, você consegue abrir, talvez compartilhar a sua tela do site? Porque daí lá no site a gente consegue mostrar, porque daí tem aqui, por exemplo, já os tópicos, o que você vai aprender, e eu acho que daí está de uma forma, enfim, bastante visual, assim, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo ir acompanhando. Acho que enquanto a Bru tenta, a gente pode responder a primeira pergunta, Cacá. As aulas serão ao vivo e as gravações ficarão disponíveis por quanto tempo para quem não tem disponibilidade para participar ao vivo? Porque o curso, ele é misto, né? Porque tem as aulas gravadas, como a gente falou, com muita teoria e prática, e aí a gente também vai disponibilizar esses momentos, então, de aulas ao vivo, vão ser 3 aulas ao vivo, que a gente vai poder ter essa troca e também vai levar algum conteúdo especial no dia e vai poder falar um pouquinho mais da prática, né? Na verdade, são 4. Vai ficar gravado. Com essa primeira, eu esqueci da primeira agora, a introdutória. Depois as tira dúvidas, né? E a aula do Arthur também vai ser ao vivo.
E vão ficar gravadas sim, né? Tá perguntando se vai ficar gravada quanto tempo? O curso você tem, tudo que fizer parte do curso tem 1 ano, né? Para você assistir. Todo o acesso, né? Todas as gravações vão ficar disponíveis e nosso suporte, né? Também durante 1 ano. Sim. Agora dá para ver direitinho, ficou. Então, nesse link aí vocês vão poder ver melhor carga horária, né? As partes do curso. Eu acho que pode mentoria, apertar aqui. Tá aparecendo? Tá. E aí, quem Carolina, quiser... Fala, pode falar. Não, pode falar. Depois eu volto, porque estavam perguntando sobre as datas dos sábados, mas a gente já volta a isso. Tá bom. É verdade, né? E aqui sobre forma de pagamento, que pode dividir até em 12 vezes sem juros. Tem várias formas de pagamento. Essa parte a gente não entende muito, mas a Ana manja de tudo. Aqui um pouquinho da gente, a gente apresentou, e tem algumas dúvidas aqui, se vocês tiverem, mas qualquer dúvida, acho que a partir de agora, né, vocês podem, tem uma mãozinha aí no Zoom, vocês podem levantar, quem quiser, para a gente abrir o microfone e deixar vocês tirarem dúvidas, tanto do conteúdo da aula de hoje, sobre orientação de pais, isso, enfim, né, sobre a prática, quanto as dúvidas sobre o curso. Podem ou escrever no chat ou levantar a mãozinha que a gente vai liberando o microfone para a gente conversar, tá bom? Eu só vou retomar aqui, então, a pergunta da Carolina, que ela perguntou, as aulas ao vivo serão sempre aos sábados. Então, assim... desculpa, era você mesma. quer elaborar melhor? Quer falar, Carolina? Será que eu posso tirar uma dúvida sobre o que vocês falaram hoje, rapidinho, de falar do curso? Eu só queria tirar uma dúvida sobre essa parte das consequências. Será que vocês poderiam me esclarecer? Claro. A minha dúvida é em relação às consequências no ambiente, no contexto escolar. Criança que bate, qual seria uma consequência, né? Além de ajudar a cuidar ali do machucado do amigo, o amigo que já apanhou muitas vezes, ele não quer nem chegar perto da criança que bate. Então, a reparação fica muito mais difícil. E eu estou tentando trabalhar com as professoras para tirar essa coisa da punição, de vai ficar sem brincar, vai ficar um tempo, né, sentado. Não é isso que a gente quer. Mas qual seria uma sugestão de vocês para esse contexto escolar que não fosse punição, e sim consequência? Isso. E aí depois eu tiro as dúvidas do curso. Obrigada. Esse é um comportamento que a criança, no geral, como você já disse, ela já está tendo uma consequência natural, que é o afastamento dos amigos. Então, a gente ajudar ele a perceber isso, que depende muito da idade da criança, né? Ver a consequência natural, então, a reparação, se ela for possível, né? Mas, no geral, o bater, né, como já é algo mais invasivo, né, que a gente não pode permitir que aconteça, ele também tem que ter uma atitude bem mais ativa dos adultos, né? Então, o adulto, a gente vai ajudar o adulto, né, que está cuidando mais próximo da criança, a perceber os momentos e os gatilhos que fazem com que aquela criança bata. Então, a gente já vai saber mais ou menos um padrão daquilo que acontece, e o primeiro passo, na verdade, é a gente impedir com que isso aconteça. Às vezes, a gente vai precisar conter a criança necessariamente, tá? Por quê? Porque senão é alguma coisa que, como você disse, já está muito difícil. Os alunos já evitam a criança não consegue nem se aproximar, nem ter uma atitude positiva com os amigos, porque eles já não dão mais abertura, né? Então, precisa ajudar quem está perto da criança a identificar o gatilho e impedir que isso aconteça. Porque daí, diminuindo a frequência, vai ficar mais fácil da gente inserir e incentivar o comportamento positivo e, consequentemente, aumentar a sociabilização da criança. Tá bom? O que mais? Tem dúvidas? E aí a minha dúvida sobre o curso se eu não conseguir participar desses sábados ao vivo, claro que eu gostaria muito, né? Porque a troca para mim também é muito importante. Mas se eu não tiver essa disponibilidade, então eu consigo acessar essas gravadas e todas as outras também gravadas. Sim. São só, as ao vivo são sempre de sábado, é isso?
Sim, essas 4 com a gente vão ser de sábado. Não, E elas vão ficar gravadas e disponibilizadas depois que elas acontecerem. A aula bônus do Arthur vai acontecer numa quinta-feira à noite. Acho que é dia 10 de dezembro. mas também vai ficar gravada, né? Mas também vai ficar gravada. Porque tem o próximo sábado, que a gente, né, estaremos as 3 fazendo essa aula, e provavelmente os outros momentos serão no ano que vem. Mas também vai estar tudo gravado. Quem tiver inscrito no curso tem direito a assistir e ter todo acesso a todo o material. Como vai ter Copa e etc, né? Para todo mundo ter tempo de assistir as gravações, estudar, levantar as dúvidas e a gente aproveitar muito mais os encontros ao vivo para tirar as dúvidas, as mentorias, né? É que é importante dizer, né, que o curso está bem recheado, né? Então, para dar tempo das pessoas também assistirem às aulas, tem bastante conteúdo. Acho que tem mais pergunta aqui no chat. A Isadora queria falar. Isadora, se você quiser abrir o microfone e falar, Isadora, você falou que você não estava conseguindo levantar a mão. Se você quiser abrir o seu microfone. Oi, gente, obrigada pela aula, está sendo muito rica. Na linha do que foi perguntado das consequências, eu fico pensando assim, e aí eu tenho dificuldade em achar assim o ponto, de o quanto que o pai compartilhar com a criança, por exemplo, que o que ela fez causou uma emoção nele também, por exemplo, uma tristeza, uma chateação, uma raiva, o quanto isso é positivo, mas ao mesmo tempo, o quanto isso pode causar na criança uma culpa, né? Assim, aquela situação de, né, a criança não é responsável culpabilizada pelo que o adulto sente, isso faz parte dele, mas o quanto isso pode entrar como uma consequência natural também do comportamento da criança, né? Como abordar isso com os pais sem que eles... Porque eu tenho visto isso, né? Do tipo, olha, o que você fez, olha o clima que gerou na casa, olha, né, o ambiente ficou ruim, mas acho que isso vai mais para a parte da culpa. Como trazer isso como uma consequência natural, né, que o que a gente faz realmente tem um impacto no outro. Uhum. Alguém quer falar? Você quer falar? Pode falar, eu complemento. Eu acho que tem vários pontos aí, né, Bru? Quer falar? Eu penso assim, né? A gente nem precisa nomear muito. Olha o clima que você gerou, porque Sim. isso vai estimular uma culpa, né? Assim, negativa, né? Mas naturalmente vai gerar o clima ruim, né? Vai ter. Então a consequência natural vai vir. Então, assim, quando a gente fala que a criança não é responsável pelo sentimento dos pais, é no sentido disso, dos pais terem um papel, né, responsável deles lidarem com aquilo, não jogar para a criança a culpa. Mas é importante que essa consequência natural de perceber os pais, olha, meu pai fica irritado quando eu faço isso, né? Porque por mais que a gente se regule, é natural que a gente reaja. Sim. Precisa de um tempo, precisa respirar. Inclusive, isso dá modelo para a criança, de mostrar assim, olha, é normal sentir raiva, é normal ficar triste. Então, como que meus pais fazem quando eles sentem isso? Eles explodem? Ou eles saem para respirar um pouquinho, né? Então, o modelo é de tanto para a criança entender o que é normal e o que ela pode fazer quando aquilo acontecer, né? E entender que aquele comportamento que ela teve gerou aquela consequência também, sem precisar que os pais fiquem culpando. Eu acho que tem um cuidado deles falarem da atitude mesmo da criança, né? Porque muitas vezes a gente acaba falando da criança, né? Porque você, quando faz isso, mas de um jeito geral, um jeito falando da criança, mas só descrever a atitude, né? Então, quando você faz isso, eu fico irritado. Então, tentar descrever essa atitude de uma forma mais específica e também esse movimento de que ela vai percebendo que o pai, que ela gera um sentimento no pai, também tem o contrário, né? Quantas vezes a criança fala pra gente, ai, como você é chato, né? Eu te odeio. Também ajudar a criança a entender que não é que eu sou chato, ela me odeia, é que aquilo que eu tô dizendo pra ela que não vai dar pra fazer naquele momento, né? Algo que tá sendo diferente do que ela gostaria, tá gerando, então, o que eu faço, né? Então, assim, não é que o pai é chato, mas sim, filho, quando eu digo pra você que você não pode comer doce agora, você fica muito bravo.
né? Também ajudar a criança a descolar, entender que é atitude. Então, às vezes, sim, às vezes eu falo coisas e faço coisas que você acha muito chato, né? Para que para que a gente entenda que as pessoas vão ter atitudes que a gente não vai gostar, atitudes que a gente vai gostar, algumas chatas, algumas legais. Eu acho que ajuda a criança a também não generalizar, sabe? Ah, então meu pai acha que eu sou muito chato. A gente vai tentando dar essa especificação, vai ajudando ela a construir também investir nessa flexibilidade cognitiva, né? A forma que ela olha o outro, mais focada na atitude mesmo. Esclareceu? Denise, eu acho que queria... A Denise também queria falar alguma coisa, que ela falou que ela está no carro, né, Denise? Que você não consegue abrir a câmera. Não consigo abrir agora, mas tá dando para me ouvir? Tá. Tá, joia. Minha dúvida é se esse curso possibilita a pessoa formada em pedagogia a atuar com orientação de pais, se dá esse suporte, se dá essa... Vai trazer bastante conhecimento, porque assim, nosso curso ele parte de uma visão clínica, só que é um conhecimento que pode ser adaptado aos diversos contextos. Então, assim como a Carolina trouxe uma dúvida ali, né, específica do contexto escolar, esse conhecimento pode ser aplicado ao contexto escolar, né? Então, o que não vai acontecer no curso? A gente não vai falar especificamente do contexto escolar, mas do raciocínio e do que precisa ser feito para saber como orientar esses pais. Então, cada profissional vai sim. Não, mas a pessoa com a pedagogia, ela pode atender em clínica, não no contexto escolar. É porque a gente não entra especificamente nisso, né? De habilitar, você está habilitado. A gente não tem esse poder de dizer o que pode e o que não pode, né? É no sentido de dar o conhecimento, né? Suficiente aí para que ela consiga atuar. Eu Não, acho que a minha muitas parceira demandas... ela tem pedagogia, e aí ela ficou bastante interessada em fazer um trabalho de orientação de pais no consultório, né? Que ela também trabalha. Então, ela me perguntou, eu falei, eu vou verificar e te falo. Eu acho que com certeza tem demandas da escola, né, Bru, que o curso vai abranger, porque mas no no dia a sentido dia... dela iniciar na clínica com orientação de pais, né? Porque aí depende muito do quanto ela se sente segura para isso. O conhecimento Sim, vai estar exato. disponível, assim, né? A aprendizagem, o processo. É que não é um certificado que diz como, por exemplo, quando a gente faz a psicologia, né? Qualquer uma da graduação, a gente fala, então agora você pode. Né? Não existe essa regulamentação, a necessidade dessa regulamentação para orientação de pais. Bacana, Bruna. Tá? Tirou minha dúvida. Então tá bom. Eu não sei, acho que tinha a Nívia que queria falar também, e a Mariana mandou uma pergunta no chat. A Nívia acho que perguntou sobre os adolescentes, é isso, Nívia? Não sei se você quiser falar um pouquinho. Inclusive, na minha aula gravada do curso, o exemplo que eu dou de formulação de caso é de um caso de adolescente, super complexo, assim, né? Nesse sentido, de estar super instalado, os pais já estão nesse nível de ficar super aversivo, né? Então, esse raciocínio também vai funcionar para os adolescentes, né? E a gente vai ter que considerar todas essas variáveis, né? E fazer uma série de intervenções para que os pais consigam colocar efetivamente em prática as orientações. Não sei se é o que é especificamente sua dúvida, se quiser perguntar melhor, tá bom? Da Mariana, posso... A Mariana está trazendo sobre a consequência lógica, né? Aqui, então, né, um comportamento de um aluno acaba tendo uma consequência para a turma toda, como isso pode impactar, né? É delicado, né? Porque aí, será de fato que a gente está ensinando como resolver o problema que aconteceu? Não, né? Não. Pelo que ela falou, imagino que não. Não, porque gera retaliação, né? Esse tipo de... Exato. E também não está resolvendo o problema, não está sendo educativa, a gente não está ensinando como lidar, como possíveis soluções, né? Como fazer diferente. Aconteceu esses dias aqui no consultório, uma menina me disse: olha, na minha sala de aula, quando as meninas fazem uma menina faz uma coisa que não é legal, os meninos ganham ponto. E quando o menino faz uma coisa que não é legal, as meninas ganham ponto. E foi justamente isso que eu fiquei pensando e tentei conversar um pouco na escola para entender melhor. E é aquela história de generalizar a intervenção, assim, só coloca uma consequência qualquer
que gere ainda outra consequência secundária, né? Sim. Um prejuízo para a criança, para a turma, para a interação harmoniosa. Talvez não sei, eu fiquei pensando, talvez uma tentativa desesperada de resolver um problema, mas que é só momentâneo, né? Que provavelmente ele vai ficar muito maior. O que seria ideal? Chamar a criança, o adolescente, chamar os pais, porque deve ter alguma variável acontecendo aí. Com certeza. Que levam a criança a ter esse comportamento. É isso que a gente tem que entender antes de decidir, né, qual que vai ser a intervenção melhor. Também, às vezes, é difícil, né, diferenciar essa ideia do que é uma consequência lógica de punição, né? Porque, assim, deixar sem recreio não é uma consequência lógica, né? Deixar sem recreio é uma punição. Então, acho que a gente só precisa tomar cuidado se, às vezes, a gente está apresentando uma punição fantasiada de uma consequência, né? Então, acho que é só esse ponto. Porque o quanto ela está de ligada ao que aconteceu, né? Acho que o quanto deixar o recreio, né? A criança não comer, a criança não brincar, tá ligada a reparar o comportamento que ela teve que eu não acho adequado, né? Que eu não aprovo. Porque da parede, você riscou a parede, você vai limpar a parede, né? É diretamente ligada ao problema e ao erro, essa solução. Resolução de problemas, né? A gente treina tanto resolução de problemas na terapia, na reabilitação psicológica, etc., né? E é na vida real, né, que a gente consegue treinar muito melhor essa habilidade. É muito comum a gente ver, né? Não vai para o recreio e fica copiando, não copiou da lousa, vai para o recreio e não copia. E às vezes aquilo vai se tornando frequente, né? Então a criança deixa de lanchar, deixa de brincar para copiar, mas quando você vai ver, ela tá vários dias na sala de aula, né? Se sentindo super exposta, né? Também. Então, será que a gente está resolvendo de fato o problema dela não tá conseguindo copiar? O que está gerando, né, esse problema, né? Que fatores estão ligados a esse não copiar da lousa, né? A gente tem que ampliar essa visão para conseguir, acho que, ter ideias de soluções mais assertivas. Mais alguém? Mais alguém dúvidas? Deixamos alguma passar? Acho que não. Então, meninas, me permitam aqui um pouquinho. Sobre o bônus, queria dizer assim, ainda tem 3 vagas para o bônus. Então, quem está aí pensando em se decidir, de repente, querer entrar e fazer parte da mentoria, eu acho que até seria legal se vocês explicassem um pouquinho mais de como vai ser essa mentoria, de como vai funcionar, para que as pessoas saibam bem, né, o que vai acontecer. E lembrando que todos vão poder ter acesso ao conteúdo dessa mentoria, mas apenas esses 12 primeiros alunos vão poder trazer os estudos de caso, né, para que vocês possam avaliar e estudar juntos. Isso. Então, a gente vai ter 3 grupos de mentorias, né, de 4 alunos em cada grupo, né, então cada uma de nós vai assumir um desses grupos. E aí cada um vai ter um tempo, nesse momento, para trazer o caso, levantar as dúvidas que tem. Oi? 15 minutos, que a gente também tinha pensado... vamos manejar isso, mais ou menos em torno disso. E aí depois a gente faz as orientações específicas, tira as dúvidas e faz as orientações, né, a supervisão ali do caso, que geralmente funciona muito bem também para a gente generalizar e aprendermos com os casos dos outros, né? Aí a gente vai disponibilizar as datas, que vai ser entre fevereiro e março, e aí a gente vai organizar, de acordo com a disponibilidade, esses 12 primeiros inscritos nesses 3 grupos. A ideia é realmente ampliar, né, discutir o caso, pensar junto, né, em como o profissional que está trazendo o caso pode conduzir. É um momento com essa característica. Para a gente conseguir tirar o máximo proveito desse tempo junto, o que a gente vai pedir para as pessoas é que elas mandem um resumo por escrito do caso que gostaria de conversar, né, para a gente conseguir, de fato, durante aquele tempo que a gente estiver junto, já entrar, assim, todo mundo, né, a gente já vai estar... Exatamente, para a gente não perder esse tempo do aquecimento, né, então a gente vai ter esse tempo antes também, para a gente se preparar, para a gente ler, para a gente conseguir refletir sobre o caso, porque daí, nesse momento que a gente vai estar junto, então imagina que a gente está pensando em 1 hora,
4 pessoas, aproximadamente 15 minutos por pessoa. Então, assim, de fato, acho que esse é um ponto importante. A gente não está falando de uma sessão de supervisão de uma maneira aprofundada, é de fato uma mentoria, porque a gente tem uma restrição, né, de tempo também, então a gente vai discutir durante 15 minutos. 15 E eu de acho apresentação e 15 para a nossa fala, né? Então, é meia hora por pessoa. Desculpa, Bru, isso. Uhum. 30 daí, minutos, com esse mas que passa conteúdo, super rápido, né? por isso Então, que a gente prefere que mande né, sobre o caso, as dúvidas antes, porque daí a gente consegue aprofundar nesse tempo que a gente vai ter. Tá? E quem quiser divulgar, né? Quem quiser compartilhar, porque a gente sabe que muita gente não conseguiu estar aqui também. A gente agradece e fica super feliz. A gente agradece muito a atenção de vocês, né? Vocês terem sábado de manhã, né? ao vivo, ali no meio do feriado. No meio do feriado, começo de feriado. E aí, só então para a gente organizar em relação às datas, porque eu sei que está todo mundo com agenda aí na mão para a gente pensar. Então, a gente teria as pessoas que fizerem parte do curso, a gente vai ter essa primeira aula que já tem a data marcada, que é a única que a gente já tem essa data fixa, que é o dia 19 de novembro, nesse mesmo horário, das 9 horas da manhã às 11 horas da manhã, pelo Zoom, e aí nós 3 juntas vamos estar presentes, eu, Bruna e Dani. Então, as 3 vão estar presentes no dia 19. A aula bônus também está marcada, já que é dezembro. A aula bônus também está marcada, obrigada. Sim, comecinho de... comecinho de dezembro. Isso. Depois disso, a gente vai deixar esse tempo, então, durante esse período, vocês vão ter acesso às aulas que a gente já gravou e que elas já estão disponíveis na plataforma do Hotmart. Se vocês quiserem mais detalhes sobre o conteúdo programático de cada aula, nesse site que a gente disponibilizou aqui no chat, a gente tem por professora, então tem lá o módulo 1, Carolina, daí tem aula 1, aula 2, aula 3, o que vai ser abordado, aula Bruna, o que vai ser abordado, aula Daniela, o que vai ser abordado, e isso vocês vão ter esse período que a gente sabe que final de ano é super complicado, tem Copa do Mundo, tem Natal, vai ser um ano novo bastante atarefado, eu acho que para todo mundo, então a gente vai dar esse respiro para todo mundo, assistir as aulas com calma, porque assim, a gente sabe, né? Às vezes a gente pode comprar o curso e acaba não assistindo às aulas, mas a gente de fato quer ter esse tempo, né? Para que vocês consigam assistir a aula e de repente rever, voltar. Janeiro a gente vai fazer então uma pausa, porque esse período é geralmente também um pouco mais complicado para quem tem criança pequena em casa, ou para, né, essa questão das férias, ano novo, tudo. E aí a gente vai se comunicando, porque daí a gente vai ter essas outras 3 aulas, então, que vão ser aulas ao vivo, que nessas aulas a gente vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas sobre esse conteúdo das aulas que vocês já tiveram esse tempo anterior de assistir às aulas gravadas. Nesses encontros vão ser uma de nós 3 vamos estar presentes em cada um desses encontros. Essas datas, que isso é importante, essas datas a gente ainda vai confirmar com vocês. Essas datas vão ser entre fevereiro e março de 2023. A gente vai avisar com o máximo de antecedência, porque a gente sabe que a questão do planejamento, a gente preza muito a questão do planejamento de todo mundo, né? Então, a gente vai avisar com o máximo de antecedência possível, e aí vai ter uma aula comigo, uma aula com a Dani, uma aula com a Bruna, e isso, além disso, aquelas 12 primeiras pessoas que a Ana comentou agora há pouco que a gente ainda tem mais 3 vagas, vão ter, adicionalmente a esse momento, vai ter esse momento da mentoria. E aí, lembrando que também essas datas vão ser agendadas também posteriormente, porque a gente quer garantir, né, que essas pessoas que foram contempladas com a mentoria, que elas consigam participar, né, porque aí não faz sentido, né, que seja aula gravada, né, então, principalmente para que essas pessoas que forem contempladas com a mentoria, a gente vai dar um jeito de conseguir fazer uma ginástica com as agendas, para a gente conseguir encontrar uma data que seja possível para que todo mundo esteja junto. As outras pessoas do curso que não forem contempladas com essa mentoria, elas vão ter acesso a essa mentoria gravada. Por isso que também depois a gente vai passar algumas diretrizes, como apresentar o caso, para a gente garantir a confidencialidade, para que nenhum tipo de informação
possa, né, enfim, identificar qual é a criança, qual é o adolescente, qual é a escola, enfim. E aí a gente vai apresentar só algumas diretrizes, e aí depois as outras pessoas vão poder se beneficiar da mentoria assistindo a mentoria gravada. Mas, de fato, quem vai poder estar com a gente e apresentar o caso e discutir sobre o caso vão ser essas 12 primeiras pessoas. Ótimo. E, Cacá, acho que vale falar, né, que também vai ter o espaço para, além nessas 3 aulas que cada uma vai ficar responsável, tem o espaço para dúvidas também. Então, a gente sempre vai garantir esse espaço para troca e dúvidas em diversos momentos. Vanessa chegou sim a tempo. Vanessa. A gente... Muito bom, muito bom. Então, ótimo, pessoal. Eu não sei se alguém queria fazer mais alguma colocação, se alguém quiser abrir o microfone, ou se alguém preferir jogar aqui no chat, que de repente não pode falar no momento. De qualquer forma, durante essa primeira semana, as inscrições vão ficar abertas de hoje até o próximo final de semana. Então, durante essa semana, a gente tem algumas formas que vocês podem se comunicar com a gente. Então, algumas de vocês já estão cadastradas nos grupos de WhatsApp, então vocês podem entrar em contato diretamente com o WhatsApp, e a Ana vai nos ajudar aí para a gente conseguir tirar e sanar todas as dúvidas que porventura ainda tenham ficado. Fora isso, a gente tem um Instagram, que também, se precisar mandar alguma mensagem direta lá para a gente. Tem também o grupo do Telegram, que também está no link da bio do Instagram do Parentalidade e Psicologia. A gente tem vários canais, então, de uma forma ou de outra, a gente vai conseguir, se comunicar. Muito obrigada. A Ana falou que ela gostou muito, Ana Camilotti falou que ela gostou muito, a Lara também. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, gente, pela presença, pelos feedbacks, por estarem aqui com a gente. Tá bom? Obrigada. Obrigada, a gente se vê em breve, então. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau.